Seja muito bem-vindo ao Papo de Loja. Eu sou Flávio Augusto, sócio fundador da Bertoldo, e estou aqui para a gente poder conversar sobre mais um assunto interessante no mundo do comércio eletrônico e das vendas digitais. Infelizmente, tem muita gente que nesse mercado de vendas pela internet fica parada no meio do caminho. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Os motivos que fazem muita gente não chegar nos seus objetivos, realmente ficar ali parado no meio do caminho. Bom, para começar, eu imagino que você conheça o Jeff Bezos, fundador da Amazon. Ele começou vendendo livros na garagem da casa dele, né? Vendendo livros pela internet. Bom, talvez você pense que ele começou extremamente amador, mas essa é uma pergunta que a gente precisa pensar, né? Enfim, vários negócios começaram aí em garagens, né? Microsoft, vários outros, Apple, mas todos eles têm uma característica interessante. Por mais que eles sejam projetos que começaram sem uma certa estrutura, eles sempre atuaram de forma profissional. Né? Vários filmes aí sobre a vida desses empreendedores, né? Por exemplo, a própria história aí do Facebook, né? Que tem naquele filme A Rede Social, você consegue perceber que mesmo sendo algo que estava numa fase inicial, aquilo não era feito de maneira amadora. E por que eu estou falando tanto dessa questão amadora? Porque, infelizmente, eu vejo que a grande maioria das pessoas que pensam em vender na internet, que pensam em ter uma loja virtual, o grande erro que eles cometem no início é começar de uma maneira muito amadora. E qual que é o problema, né, de você começar de uma forma amadora? E fica calmo aí que eu vou te explicar o que é começar de uma maneira amadora. Mas antes eu queria só dar um exemplo aqui para ilustrar isso. Por exemplo, nessa semana mesmo, a máquina de lavar da minha casa estragou. E eu chamei uma empresa que já faz esse tipo de manutenção para mim há muito tempo, assim, já consertou vários modelos de máquina de lavar que a gente teve aí nesses anos e tudo. E é uma empresa profissional. Lógico que cada vez vem um técnico diferente, mas o que você percebe ali? Que a pessoa chega, ele sabe exatamente o que ele tem que olhar, ele não fica conversando, não fica te fazendo muita pergunta. O rapaz chegou na minha casa e, sei lá, em nem 15 minutos ele já tinha me dado o orçamento, falado que estava errado, e era só eu autorizar para ele ir lá buscar a peça e consertar a máquina. Um trabalho muito profissional. Quando ele voltou, em menos de meia hora, a máquina também estava consertada, demorou mais tempo para fazer os testes, né? Para testar se ela estava funcionando bem, se ela estava lavando de acordo. Bom, eu não tive dúvida nenhuma, né? Assim, apesar de eu já conhecer o trabalho dessa empresa, aquilo ali era uma coisa muito profissional. Agora, se chegasse na minha casa uma pessoa cheia de dúvidas, com um negócio muito improvisado, e eu percebesse que ele era alguém amador, talvez eu ficasse com receio de deixar ele desmontar a máquina para olhar lá qual era o problema, enfim. Né? A mesma coisa para vários exemplos, né? Se você for fazer uma reforma na sua casa, perceber que você está contratando uma empresa ou um profissional que não tem tanta experiência, vai ficar inseguro. Então, é muito fácil levar esse exemplo para uma loja virtual. Pensa bem, você não conhece aquela empresa, você quer comprar o produto, mas você entra na loja ali e, de repente, você percebe que aquilo é uma coisa amadora. Provavelmente você não vai comprar, né? O consumidor que entrar ali não vai comprar. Bom, e aqui, infelizmente, assim, essa é uma coisa muito chata, mas como a gente já tem muitos anos de mercado, é algo muito recorrente. E o mais interessante disso é que assim, acontece com pessoas físicas que começam um negócio, elas sofrem desse efeito de criar uma loja amadora, mas o mais impressionante é que isso também acontece com empresas
Então é muito comum empresas procurarem aqui a Bertoldo com projetos de e-commerce que eles começaram que ficou pela metade. Quem começou não conseguiu acabar, ou às vezes acabou e a loja fica ali parada no meio do caminho, né? Parada como? Sei lá, parece que aquela loja funciona, mas ela não faz venda suficiente, o volume de venda é muito baixo, enfim, a taxa de conversão é horrível, ela não consegue gerar tráfego orgânico, mesmo que você invista em tráfego pago, fica muito caro e aquele investimento não consegue gerar um volume de venda suficiente para ter um ROI interessante, um retorno de investimento interessante. Então, depois a pessoa até desiste de fazer anúncios online, enfim, divulgar a loja porque aquele investimento não volta para ela. Enfim, e é um desastre. Uma loja amadora é isso. Você vai fazer algo que não vai te levar até o seu objetivo. Ela vai te deixar no meio do caminho. E eu, particularmente, pela minha experiência prática, eu vejo que muitos negócios de vendas online morrem exatamente por esse erro, né? De fazer algo muito amador, de achar que dá para fazer com improviso. Retomando aqui o caso, né, da construção da sua casa, é igual você tentar fazer uma casa que você sonha com uma casa linda, maravilhosa, moderna, não sei, qualquer estilo de construção que você imagina, mas você pensa uma casa muito bonita, muito confortável e tudo. Só que na hora de fazer, você vai tentar fazer no improviso, contratando um pedreiro para fazer um puxadinho aqui, outro puxadinho ali. Eu posso te garantir, aquela casa nunca vai ser a casa dos seus sonhos. Você pode até fazer uma casa, mas não é aquela casa dos seus sonhos, como seria se você contratasse os profissionais corretos, né? Um arquiteto para primeiro desenhar, fazer o projeto do jeito que está na sua imaginação, depois uma equipe de construção qualificada e tudo. Então, é muito difícil chegar nos seus objetivos, né, trabalhando aí de uma forma amadora. Porém, talvez esse conceito aí de loja virtual amadora fique muito abstrato. Então eu vou pegar 2 pontos aqui que são os que eu mais percebo, erros mesmo, assim, que eu mais percebo que as pessoas ao construir erram. A primeira é muito simples. Erro de design. Você entra na loja e já vê imagem distorcida, imagem achatada, imagem esticada, a logo aplicada de qualquer jeito, um layout todo estranho, com uns espaços malucos, coisa uma em cima da outra, enfim. O visual ali já condena, né? Na verdade, é mais ou menos como se eu olhar uma casa feita por um excelente arquiteto, uma excelente equipe de construção e aquela outra que é de puxadinho. Só da rua, olhando para a fachada, você já percebe. É o mesmo caso aqui da loja virtual. Às vezes, só abrindo a loja ali, você já percebe que aquilo é amador. Normalmente, ela demora para carregar e quando ela aparece, você vê que aquilo ali não está legal. Você já vai olhando uma coisa ali, outra aqui, vários detalhes ali que vão revelando um visual amador. Então esse visual amador, bagunçado, é o primeiro indicativo que a loja é uma loja amadora. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa contrata uma plataforma de e-commerce, ele não consegue entender na hora que ele está contratando que aquela plataforma é um modelo faça você mesmo, né? Enfim. E voltando aqui à analogia da casa, é como se ela comprasse todos os materiais de construção e ela mesma tivesse que construir a casa. É bem provável que não saia a casa dos sonhos dela, até porque ela não tem experiência, né? E às vezes assim, não é nem ela construir a casa toda, mas é como se ela tivesse que fazer ali a pintura, a decoração, e às vezes pela própria falta de experiência dela em pintura, em decoração, o resultado vai ficar abaixo do esperado, vai ficar amador. Então, um bom jeito de escapar desse design bagunçado, esse design de pouca qualidade, esse design amador, é realmente trabalhar com profissionais especializados que vão fazer um trabalho de qualidade para você. Porque se as pessoas, ao abrirem a sua página, sentir que ela está demorando, sentir que o visual não é adequado, normalmente elas já desistem. Bom,
E o outro erro muito comum de uma loja amadora é ter uma experiência do usuário que não é adequada. Então, o que eu estou chamando de experiência do usuário? É algo até bastante amplo. A forma como a loja faz o carregamento, a velocidade, a performance, a forma como o usuário vai navegando pela loja para escolher os produtos, para poder chegar no carrinho, para poder completar a compra, colocando ali as informações de pagamento. Tudo isso é a experiência ali do usuário dentro da loja. Se a pessoa começa a navegar na loja e percebe que tem alguma coisa estranha ali na hora de inserir um produto no carrinho, ou mesmo na hora de pagar, ela percebe que, por exemplo, não tem todos os métodos de pagamento que deveria, ou ela tenta fazer um pagamento com cartão, aquilo não funciona, isso tudo prejudica a experiência do usuário. E talvez, né, para quem não tem tanta vivência aí no e-commerce, pode achar, pô, mas isso nem é tão importante assim. Isso é essencial, isso é tão importante que um dos critérios do Google para ranquear os sites, as lojas virtuais, é exatamente baseado em experiência do usuário, né, que são aquelas métricas que a gente conhece como Google Core Web Vitals. O Core Web Vitals privilegia, coloca no topo do ranking do Google os sites e as lojas virtuais que oferecem uma melhor experiência de usuário. Então, o site carregar rápido, a navegação ser adequada, você carregar imagens com uma qualidade legal, mas também sem exagerar no tamanho para que ela não fique muito lenta, enfim, todas essas questões são muito importantes. Então, se você errar nessas duas coisas, design amador, design bagunçado, experiência do usuário abaixo de um nível aceitável, na verdade, experiência do usuário sem ser excelente, é muito provável que a sua loja virtual fique parada no meio do caminho. Então, se você fez um projeto de e-commerce, ele não está dando os resultados do jeito que você esperaria, muitos fatores podem estar influenciando nisso, mas eu te aconselho começar avaliando esses dois que eu falei aqui, entendeu? Se a sua loja realmente é a loja dos seus sonhos, ela tá linda do jeito que você imaginou que ela deveria estar. Quando você fecha o olho, é a loja que você gostaria de ter ou aquilo está muito aquém? Se tiver, um ponto a se trabalhar. Né? Outra coisa, faz uma compra na sua loja e vê se você mesmo consegue comprar na sua loja. De repente, essa questão, né, da experiência do usuário, se você tentar comprar na sua loja, você mesmo vai perceber que tem problemas ali. E também é outro ponto que eu te aconselharia a atacar assim, muito rapidamente. Bom, na verdade, tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas como dica final, eu te aconselho sempre procurar o apoio de uma empresa especializada. Né? Voltando aqui ao exemplo da casa, né, a analogia com a casa, é a questão de você ter um bom arquiteto, um bom engenheiro, uma boa equipe de construção para sua casa. Isso vai fazer o resultado ser muito melhor. Aqui no e-commerce não tenha dúvida, toda vez que você puder contar com uma equipe especializada, vai fazer diferença. Inclusive eu te convido a visitar o blog da Bertoldo, lá a gente tem um conteúdo bastante completo explicando por que uma empresa, né, por que uma equipe especializada vai fazer diferença para o seu projeto de e-commerce. Eu te convido a ler esse conteúdo e a refletir sobre ele, porque de repente é algo que você está achando que está economizando, na verdade você está desperdiçando. E o que eu vejo principal, quando você não está trabalhando com especialistas, é que você desperdiça talvez aquele bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. A gente já teve cliente aqui que um projeto que normalmente a gente faz em 2 meses, ele já tinha gastado mais de 1 ano e meio tentando fazer aquilo e a coisa não dava certo. Então, fora toda a questão de recurso financeiro que ele desperdiçou ali, ele desperdiçou muito tempo. E tempo é um recurso que a gente não tem para desperdiçar, né? Eu acredito que é o nosso recurso mais precioso. Então, uma equipe de especialista vai poupar o seu tempo, vai evitar muita dor de cabeça, vai evitar que você tenha que ficar quebrando a cabeça com coisas que já deveriam estar resolvidas, né? Enfim. E assim, para fechar, a última coisa também é que
Antigamente, e talvez lá quando Jeff Bezos começou a Amazon, algo mais amador podia até funcionar, mas hoje a concorrência no mercado de vendas digital é tão alta, tão grande, que não tem espaço para amador. Então, se você está fazendo algo amador, com certeza, no seu mesmo nicho de mercado, vai ter alguém fazendo aquilo de forma profissional. E eu não tenho nenhuma dúvida hoje em dia. Os consumidores são espertos o bastante para descobrir esse cara profissional e comprar dele e não comprar de você. Então, não temos mais espaço para soluções amadoras no mercado, apesar de eu ainda ver muita gente construindo loja amadora, mas é dificílimo ter sucesso com isso, exatamente porque o mercado já evoluiu. Os consumidores são mais exigentes e os seus concorrentes estão muito mais profissionais. Então, eles estão oferecendo soluções profissionais. E vai acabar pegando todas as vendas ali, inclusive as que deveriam ser suas. Bom, reflete sobre isso. Se você está tendo esse problema, e é um problema assim, bastante recorrente aqui que chega para a Bertoldo, repensa nesses dois pontos, sobre o design da sua loja, sobre a experiência de compra da sua loja. Esses pontos já podem te dar uma luz, se esse é o problema. Né? E se estiver trabalhando com uma loja amadora, eu te sugiro procurar uma solução profissional, né? Porque aí você vai ter mais chances de levar isso para frente. Bom, eu sou Flávio Augusto, esse aqui é o Papo de Loja, espero que você tenha gostado. Estou torcendo para a sua loja não ficar parada no meio do caminho, que ela possa te levar até os seus sonhos, que ela possa te levar até realizar as suas metas de vendas, que essa loja virtual seja aí um meio para você alcançar muitas coisas interessantes para você e para o seu negócio. Boas vendas, um grande abraço, eu fico por aqui e a gente se fala no próximo Papo de Loja.